Então, voltando, eu vou fazer, então, esse resultado. Resultado aqui. Teorema. Então, eu vou voltar, fazer um teorema, e depois eu volto, eu vou fazer uma teoriazinha, e depois eu volto nas nossas primitivas. Seguinte, seja f uma função contínua em um intervalo i, aí eu vou ter o seguinte, se, exatamente o que a gente estava falando, se a derivada da f é igual a zero em todo xzinho do i, então, não em todo xzinho no i, mas sim nos pontos interiores a i, tá? Esse int i é o seguinte, se o meu i for o intervalo AB fechado, ou for o intervalo semiaberto AB, ou for o próprio intervalo AB, em todos esses casos, o interior do i é o intervalo aberto AB, tá bom? Então, esse int AB é simplesmente um intervalo sem as pontas. Tá bom? Lógico que quem for fazer depois o curso de análise vai ver uma relação muito maior sobre esse interior, né? Esse interior é uma coisa muito mais profunda. Mas, a priori, você pensa como sendo apenas isso. Certo. Então, se a derivada é igual a zero nos pontos interiores a i, então a minha f é constante. Ou seja, existe k pertencente aos reais, tal que a f de x é igual a k para todo xzinho no i. Tá bom? Vamos à demonstração desse resultado. Então, eu quero mostrar que todo mundo é igual a um certo k. Quem vai ser esse k? Já vou definir ele logo. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar um x0 fixo no meu intervalo i. E vou denotar o meu f de x0 por k. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou mostrar que para qualquer outro xzinho que eu pegar, o f de xzinho será igual ao f de x0. Consequentemente, a f de x vai ser igual a k para todo elemento do i, tá bom? Então, eu vou pegar assim, ó. Note que caso x0 é menor do que x, ou desculpa. Note que se eu pegar, então, outro x, no intervalo i, sem ser o x0, então, esse x que eu pegar, ele vai ser estritamente menor do que o x0, ou o x vai ser estritamente maior do que o x0. Eu vou ter esses dois casos, certo? Então, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter um intervalo assim, ó, de x até x0, ou eu vou ter um intervalo assim, de x0 até x. Em ambos os casos, eu posso aplicar o meu teorema do valor médio. E vai acontecer o quê? Se vocês se lembrar do teorema do valor médio, vai existir um ponto entre esses dois, que eu vou chamar ele de AX. Esse AX vai estar dentro do intervalo xx0, ou AX está dentro do intervalo x0x, tal que o f nas pontas x menos f de x0 dividido por x menos x0 é igual ao f' de x0. Tá bom? Desculpa, o f' é do
a x. Certo? É aquela coisa que a gente fez, né? A variação média é igual à variação instantânea em um ponto. Certo? Ok. A taxa, né? A taxa de variação média é igual à taxa de variação instantânea em algum ponto. Agora, eu observo que eu tenho, por hipótese, que a derivada é igual a zero em todo ponto interior. Mas pensa comigo. Se o x e o x0 são elementos do i, e é um intervalo, então eu tenho que x e x0 estão contidos no i. Então, o AX não é a ponta X nem a ponta X0. Em particular, o meu AX também não vai ser um elemento das pontas do intervalo I. Consequentemente, eu vou ter que o meu AX é um elemento do interior. E eu sei que todo ponto do interior, a derivada é igual a zero, por hipótese. Ambos casos, né? Ele vai ser um ponto do interior. Vou colocar, acho que só direto interior. Pertence ao interior do I. Então, é um elemento do interior do I. Ora, se isso acontece, então eu vou ter que o meu f de x menos f de x0 é igual a zero. Então, eu vou ter que f de x é igual a f de x0. Mas quem é x? X é qualquer elemento do I que não é o x0. Então, o que eu acabei de mostrar? Acabei de mostrar que o meu f de x é igual a f de x0 para todo x no I. Quem que é o f de x0? É o k. Acabei de mostrar, então, que a minha f é constante em I. Que era exatamente o que eu queria fazer. Então, olha só que legal. Se a minha derivada é igual a zero, então a minha função se a minha derivada é igual a zero no intervalo, então a minha função é constante nesse intervalo. Como consequência totalmente direta disso, eu posso ter o seguinte: corolário. Eu posso ter o seguinte: se f e g são contínuas em I, eu tenho o seguinte, deixa eu escrever melhor, sejam f e g contínuas em I. Se eu pego, então, duas funções que são contínuas em I, eu vou ter o seguinte: se a derivada da f é igual à derivada da g, então vai existir um k tal que a minha g é igual a f mais k. Depois eu vou traduzir isso daqui para primitiva, tá? Já vou traduzir isso para primitiva. Já estamos no ponto para voltar a falar de primitiva. Mas antes eu quero fazer com cuidado esse resultado aqui, ó. Então, eu vou ter o seguinte, demonstração disso. Como que a gente faz? Demonstração. Faço assim, ó. Eu quero falar da G. Quero falar de constante. O que eu sei sobre quando dá constante? Eu sei que se a derivada é igual a zero, então minha função é constante. Certo? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Eu vou fazer assim. Certo? Certo. Então, eu vou fazer assim, ó. Defina h de x como sendo a diferença. O que eu posso notar?
Quem é a derivada da H? A derivada da H vai ser a derivada da G menos a derivada da F. Mas, pelo que foi destacado acima, a derivada da F é igual à derivada da G. Então, a derivada da H é igual a zero. Aonde? Para todo x no i. Certo? Mas, pelo teorema acima, se a derivada de uma função, essa função ainda, essa h, é contínua. E a derivada dela é zero. Então, pelo teorema que nós fizemos acima, temos que essa h é uma função constante. Ou seja, temos um k real, tal que a h de x é igual a k para todo x em i. Pronto. Certo? Olha só que bacana. Então, se a derivada da minha função é igual a zero, então eu sei que essa função é constante. Tá feito. Muito bem. Antes só de voltar, deixa eu pensar se eu falo disso antes de voltar. Queria fazer um exemplo bem legal para vocês. Vou fazer esse exemplo bem legal e depois a gente volta para a primitiva. Algumas pessoas só vão ver, por exemplo, esse tipo de coisa aqui. Então, vou fazer já, mas isso é estudado com mais cuidado nos cursos de equações diferenciais, tá? Seguinte, o exemplo é o seguinte. Determine todas as funções tais que f de x é igual a f' de x. Olha só que legal. Eu quero determinar todas as funções que têm essa propriedade. Certo? Todas as funções com essa propriedade. Primeiro, alguém sabe me dizer uma função que tem essa propriedade? Que a função é igual a sua. É a x, exato. Nossa, assustei. Teu áudio está muito alto ou o meu que está muito alto. Talvez seja o meu. Mas é a x, muito bem, muito obrigado. Note que se f de x é igual a EAX, então a f' de x é igual a EAX. E esse cara é exatamente a f de x. Logo, a função f de x igual a EAX satisfaz essa equação estrela. Tá bom? Eu tenho que essa função satisfaz a estrela. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou querer mostrar qualquer outra função que satisfaz a estrela, vou querer achar uma cara dela. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou dar um nome para essa função f aqui, ó. Essa f que eu peguei, só para não confundir com a notação do próximo, eu vou chamar ela de f0. F0 não, vou chamar ela de F1. F1. Certo? F1 é uma função que satisfaz. Certo. Ficou feio, né? Deixa eu botar essa linha um pouquinho mais para baixo. Isso. Agora, eu vou pegar uma função qualquer que satisfaça também estrela. Seja f de x, qualquer função, satisfazendo estrela. O que
eu vou fazer? Eu noto que, de novo, eu quero dar uma cara para ela. Eu vou dar essa cara a partir do que a gente sabe sobre constantes, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Note que a derivada dessa função aqui, ó, f' de x sobre EAX. A derivada dessa função vai ser o quê? Desculpa. Derivada da função f de x sobre EAX. A derivada dessa função vai ser o quê? Quando você fizer a conta, vai ser a derivada do de cima vezes o de baixo, menos copia o de cima, derivada do de baixo. O de baixo ao quadrado. Esse cara, então, vai ser EAX, f' de x, menos f de x, sobre e elevado a 2x. Satisfaz estrela, então f de x é igual a f' de x. Então, o que está dentro aqui do cochete dá zero. Esse cara dá zero. Ora, se a derivada de uma função é zero, pelo teorema, vai existir um k, tal que a f de x sobre EAX é igual a k. Então, todas as funções que têm aquela propriedade vão ser da forma k vezes EAX. Olha que bonito que é isso, pessoal. Olha que bonito que é isso. Eu estou determinando todas as funções possíveis no universo que tem a forma de a derivada da minha função é a própria função. As únicas funções com essa propriedade serão essa daqui. Tá bom? Muito bem. Essas funções, então, serão as soluções para esse problema. Muito bem. Então, portanto, o conjunto das funções k elevado a x, tal que k é uma constante, são as soluções esse daqui é o conjunto solução de estrela. Isso aqui é muito importante para a matemática, tá? Mas a gente só está tangenciando. Você coloca uma equação que envolve derivada e pergunta se existe alguma função que satisfaz essa equação. E depois você quer saber quem que é uma função que satisfaz a equação. Isso é uma coisa muito comum em matemática. Bom, mas vamos voltar para as nossas primitivas. Vamos voltar nas nossas primitivas. Então, lembrando, eu defini integral de f de x, dx, integral indefinida, como sendo o conjunto de todas as f-zonas, tal que a derivada da f-zona é igual a fzinha, certo? Esse daqui é a primitiva. A integral indefinida é o conjunto das primitivas. Agora, o que eu quero fazer? Nós já sabemos que a constante, ó, já sabemos que se f' é primitiva de f'zinha, então a f' mais constante, que eu chamei isso de fk, é primitiva da f'zinha. Agora, o que eu quero concluir? Eu quero concluir que todas as primitivas vão ter essa cara, tá bom? Todas as primitivas terão essa cara, é isso que eu quero concluir. Então, eu venho e vou fazer o seguinte.
Vamos pegar, então, outra primitiva da nossa Fzinha. Pega outra primitiva. Se Gzona é primitiva de Fzinha, aí o que eu vou ter? Eu vou ter que a derivada da Gzona é igual a Fzinha. Mas a Fzona é a primitiva da Fzinha. Então, a derivada da Fzona é a Fzinha. Então, eu tenho que a derivada da Gzona é igual à derivada da Fzona. O que eu tenho do nosso corolário? O que o nosso corolário nos diz? Ele nos diz que se a derivada de duas funções é igual em I, então uma dessas funções é igual a outra mais K. Consequentemente, o que vai acontecer? Vai existir um K pertencente aos reais, tal que essa Gzona é igual a Fzona mais K. Quem que é Gzona? Gzona é qualquer primitiva. Então, eu acabei de concluir que o conjunto de todas as primitivas é Fzona mais K. Então, o que eu acabei de concluir? Portanto, se Fzona é primitiva de Fzinha, então o conjunto de todas as primitivas de Fzinha será simplesmente a Fzona de X mais uma constante K. Tá bom? Uma coisa também que eu quero alertar vocês, que a gente usa muito um abuso de notação assim, ó. A gente também denota, né, por abuso de... A integral indefinida é o conjunto de todas as primitivas, mas por abuso de notação, a gente costuma também chamar de integral indefinida uma primitiva arbitrária, ou seja, é comum aparecer desse jeito aqui, ó. Integral de f de x dx igual a, coloca uma primitiva da fzinha mais k. O que é que está falando quando escreve desse jeito? Está dizendo que você está pegando uma primitiva arbitrária. Por quê? A integral indefinida é, de fato, o conjunto de todas as primitivas, tá bom? Então, por abuso de notação, a gente acaba fazendo isso também. Certo. Agora, para encerrar a aula, vamos calcular algumas integrais indefinidas. Bem rapidinho. A. Calcule. Vou fazer assim. Calcule. Integral indefinida de x ao quadrado dx. Item B. Integral indefinida de 1 dx. Tá bom? Então, vamos lá. Solução. Como que eu faço no item A? O que eu preciso? Basta a gente saber uma primitiva do x ao quadrado, que eu descubro todas as primitivas. Quem é uma primitiva do x ao quadrado, pessoal? X ao cubo sobre 3. Isso. A derivada de x ao cubo sobre 3 é x ao quadrado. Logo, as primitivas de x ao quadrado serão simplesmente x ao cubo sobre 3 mais constante. É isso que a gente vai fazer. Essa é a solução do item A. Olha como que é fácil. Item B. Quem é uma primitiva para 1, pessoal? Quem é uma função que a derivada dela dá 1? Professor, uma dúvida nessa do x ao cubo sobre 3. E se eu tiver uma constante também multiplicando a função, também não funciona? Tipo, adicionar alguma coisa ao lado do x ao cubo sobre 3? Não, não funciona. Porque se você
pegasse, por exemplo, É constante, né? X ao cubo sobre 3, a derivada disso daria K vezes X ao quadrado, que é diferente de X ao quadrado quando o seu K é diferente de 1. Ah, sim, é verdade. Tá bom? A constante é sempre somando. Sempre somando. Eu acho que você ficou com essa dúvida por causa do exponencial, né? O exponencial ele é meio chatinho, porque às vezes ele pode dar essa confusãozinha. Mas é porque ali era outra coisa que a gente estava pensando, tá? Era uma coisa um pouco diferente. Se quiser, pode esquecer aquele exemplo lá quando você for trabalhar com primitiva. Pode esquecer ele por um tempo. Porque ali você estava querendo determinar uma função cuja derivada dava a própria função. Isso aqui é um problema um pouco mais difícil, tá? Do que determinar uma primitiva. Vamos lá, voltando. Agora, quem é uma primitiva da função constante 1? Ou seja, uma função cuja... Isso. Então, eu vou pegar o x, a derivada do x dá 1. Logo, o conjunto de todas as primitivas do 1 é x mais constante. Isso aí. Vamos agora fazer uma coisa um pouco mais geral. Eu vou pegar agora qualquer alfa diferente de menos 1. E peço para vocês determinem as primitivas de x elevado a alfa. Quem serão essas primitivas, pessoal? X a n mais 1 sobre n mais 1. Mais Alfa. Isso. Alfa. Isso. Alfa. Sim. Então, a solução, você nota o seguinte, note que se eu pegar a derivada de x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1, a derivada disso é o quê? Bom, regra da derivada, né? Eu caio esse alfa mais 1. E em cima vai ficar x elevado a alfa mais 1 menos 1. Só que daí eu tenho alfa mais 1 dividido por alfa mais 1 dá 1. X elevado a alfa, 1 menos 1 dá 0. Então, x elevado a alfa. Tá bom? Logo, x elevado a alfa é x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1 é uma primitiva de x elevado a alfa. Só que, pelo que nós vimos, o conjunto de todas as primitivas de x a alfa serão x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1 mais uma constante. Tá bom? Esse é o conjunto, então, de todas as primitivas de x elevado a alfa. Aí alguém se pergunta, professor, você tirou o caso menos 1. Por quê? Porque o caso menos 1 é um pouco diferente. Vamos pensar agora. Determine 1 sobre x dx. Como que dá? Quem que é esse cara, pessoal? LN. Quem? Isso! Isso, lembre-se que a derivada do ln é 1 sobre x. Logo, a integral de 1 sobre x dx, integral indefinida, é o ln de x mais uma constante. Olha que legal. Tem que botar o módulo no x. Aqui, não, porque aqui eu estou pensando a priori apenas caso x maior que zero, tá? Estou pensando no intervalo x pertencente a zero até mais infinito. Apenas x positivo para ter o ln. Mas se você quiser, que nem você falou, pensar no intervalo negativo, vamos fazer isso daqui também. Você pode também observar o seguinte. Isso daqui, então, para x positivo.
E você sabe que ln esse cara aqui também vai ser 1 sobre x quando você tiver o x negativo. Então, se eu pegar o negativo, aí sim eu vou precisar do módulo. E vamos fazer assim, ó, 1 sobre x dx é igual ao ln do módulo de x mais k quando eu tiver com x dentro do intervalo de menos infinito até zero, tá bom? Esse teu comentário foi até legal para eu falar uma coisa importante. Observa que tudo que a gente fez aqui, ó, foi baseado no corolário. O corolário, ele está definido apenas para intervalos. Então, presta atenção. Eu sempre vou ter que trabalhar com funções contínuas em intervalos, a priori, tá? A priori, sempre eu trabalho com funções contínuas em intervalos. E é lógico que a função 1 sobre x não é contínua em todo o R. Ela tem um problema no zero. Por isso, eu trabalho com intervalo de 0 até mais infinito e depois com intervalo de 0 até menos infinito. Tá? Tudo que eu faço aqui em primitiva é com intervalo. Lógico que alguém vai falar, mas na matemática vai ser sempre em intervalo? Não. Depois, quando você estiver bem maduro, estiver fazendo teoria da medida, você vai ver o teorema da diferenciação de Lebesgue, que daí você faz em coisas muito mais gerais, certo? Mas, a priori, você trabalha apenas em intervalos, tá bom? Bom, pessoal, eu vou parar a aula por aqui, então. Que nem eu falei, hoje eu não vou dar esse tempo que geralmente eu dou extra para dúvida, tá? Mas eu vou pedir quem for do bacharelado para continuar aqui na sala, para a gente ter uma conversinha sobre o curso, tá? Vamos dar aí um intervalo de 5 minutos, até também para eu avisar o Rafael, para ele entrar aqui na sala, e daí a gente continua, tá? Obrigado aí, então, pela participação de todos e até mais. Tchau, tchau. Vou encerrar a gravação, mas continuo na sala.